sobre o que nós iremos abordar hoje, sobre a arte popular. Queria que vocês compreendessem que a arte popular ela vai trabalhar muito com questões concretas e não abstratas da arte. Conhecimentos do surrealismo não entrarão muito aqui, porque ela não será uma arte acadêmica, onde vai procurar técnica, onde vai olhar a perspectiva, a sombra, se existe algum conhecimento científico, artístico sobre aquela produção. Não. E esses elementos estarão mais ausentes da arte popular. Em geral, a habilidade do artista da arte popular é transmitida do pai para o filho ou de um mestre para um discípulo. E os temas mais comuns serão religiões, festas, ritos, diversão, costume e trabalho. Isso nós podemos muito bem. Esse tipo de manifestação nós podemos perceber bastante no povo quilombola ou em tribos indígenas, onde eles possuem muito certos costumes, certos fazeres artísticos próprios deles para o seu sustento, por exemplo. Nós podemos perceber a confecção, às vezes, de bijuterias, a confecção de... Alguém já viu um cofo feito de palha. Então, são costumes próprios do povo quilombola, que muitos de nós, às vezes, já nos utilizamos também, mas que é feito do próprio trabalho dele, do fazer artístico deles. Então, envolve costume, envolve também muito crenças. É necessário que nós entendamos muito a questão da crença no fazer artístico de certas tribos e povos. Eu gosto muito desse conceito que o livro de vocês fala sobre a arte popular resulta de um olhar simples sobre o mundo, porque quando a identidade, a cultura de um povo e seu olhar sobre o mundo é colocada em arte. Isso vai ser arte popular, e a arte popular brasileira vai ser exatamente formada pelos povos que a construíram, quilombolas, tribos indígenas, europeus, e a gente vai ver trabalhos também no Nordeste, principalmente no Sertão, que dão essa perspectiva do olhar deles, mesmo simples, e entendam simples não como uma questão de pobre, mas simples na questão de técnica, mas que tem é arte. A arte folclórica, que é a arte popular em si, ela vai ser considerada como saber de um povo. Folclore vem de folk mais lore. Folk quer dizer povo e lore quer dizer saber. Então é saber de um povo. É o conhecimento não científico ou erudito, mas é um conhecimento pertencente àquele povo e sua visão de mundo. Como eu já falei aqui, ela não é muito colocada para academia, pois às vezes rituais, por vezes até um velório, um casamento, tipos de rituais que vão ter nesse tipo de arte. Entendo, é mais comum que essa arte popular se desenvolva mais afastada dos centros, mais interiores, pois é uma arte que ela vai abordar mais a valorização de certas tradições, algo que, se nós formos pensar em capital, em centros urbanos, é um pouco menos valorizado. Uma coisa muito importante, então, de comentar é que boa parte dessa produção ela vai ser consumida pelo seu próprio povo, que mantém esses costumes, que mantém essa tradição. Quando ela é levada à academia, vai ser mais através de pesquisas, para que haja mais conhecimento sobre as tradições populares do país, mas não conhecimento de técnica. Mas algumas dessas produções a gente vai poder perceber, por exemplo, em alguns museus, em alguns centros da cidade. Por exemplo, se você for lá no Reviver, você vai ver que algumas lojas elas vão ter suas próprias produções. E ao conhecer os vendedores, você vai ver que tudo faz parte de costumes, de uma cultura de um povo. E, gente, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que
eu sempre falo que deve ser mais visto e valorizado. Nós devemos conhecer muito mais sobre a arte popular do nosso país, do próprio Maranhão, se você é maranhense, para que a gente tenha pelo menos uma coisa mais raiz, né? E menos Nutella. Uma coisa mais geral sobre a nossa própria cultura, porque essas produções, elas são chamadas de arte popular por conta que elas envolvem muito do... eu também queria abrir um espaço sobre o trabalho com a arte do inconsciente, feito nos anos 50 pela doutora Nise, não me lembro o sobrenome dela, não me lembro, sei que é Nise o nome dela. Eu queria abrir também um parêntese sobre o trabalho da doutora Nise, que é sobre o inconsciente, onde ela vai trabalhar com internos de um hospital, onde eles vão formar alguns círculos, produções artísticas em relação a círculo, e ela fundou um museu, que é chamado Museu de Imagens do Inconsciente, nos anos 50, e nessa época, eu queria destacar aqui um interno que foi o arcebispo do Rosário. Eu até queria mostrar para vocês aqui uma arte dele. Ver que é assim. Que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e paranoia antes dos 30 anos. E ele fez muitas imagens como elas a partir de materiais encontrados no lixo. Então a gente pode ver... vamos comentar um pouquinho agora sobre as festas populares no Brasil. A primeira delas é o Carnaval, que eu acredito que alguns de vocês devem comemorar. E a gente pode ver que nessas festas populares há muita produção artística e cultural do nosso próprio país. Se a gente vê o Carnaval, por exemplo, máscaras, fantasias, músicas são produzidas através da nossa própria cultura e nosso próprio jeito de olhar o mundo. No caso, o jeito brasileiro de olhar o mundo. E também uma visão do mundo sobre o nosso país, porque quando nós vamos para o exterior, a gente percebe muito que ao perguntar sobre o povo brasileiro, muitos estrangeiros falam sobre o carnaval. Outra festa muito popular é a festa do Divino, que se caracteriza por um culto às diversas manifestações do Espírito Santo. Ela é uma festa de origem portuguesa e é onde o Espírito Santo é festejado, com banquetes coletivos, onde são distribuídos esmolas aos pobres, e alguns elementos como a coroa, a pomba branca, o coração de imperadores e a distribuição de comida aos pobres são os principais elementos dessa festa. Você já conhece essa festa? Comenta aí. São distribuídos esmolas aos pobres, e alguns elementos como a coroa, a pomba branca, o coração de imperadores e a distribuição de comida aos pobres são os principais elementos dessa festa. Você já conhece essa festa? Comenta aí. Também temos a Reisado ou Folia dos Reis, que é uma festa também de origem portuguesa, que é celebrada em várias regiões do Brasil. Eu não conhecia, gente. Vocês conhecem essa festa? E é celebrada no período natalino entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. E conta com um grupo de dançarinos, músicos e cantores que vão em porta anunciando a chegada do Messias e fazendo representações, louvações aos donos das casas por onde passam. Você já conheceu essa festa? Mas eu acho que a próxima vocês conhecem, que é a festa do Bumba Meu Boi, que é uma das mais tradicionais do Brasil. É um tipo de encenação semelhante a um alto, onde se misturam dança, música, teatro e circo, muitas artes. O elemento principal dessa festa é o quê? Boi, que apresenta diferentes nomes dependendo da região do país. Você sabe encenação semelhante a um alto, onde se misturam dança, música, teatro e circo, muitas artes. O elemento principal dessa festa é o quê? Boi, que apresenta diferentes nomes dependendo da região do país. Você sabe me dizer o nome do boi no Maranhão? Se você souber, diz aí nos comentários. Nós também temos as cavalhadas, que são apresentados espetáculos de destreza e valentia, recriando a guerra entre mouros e cristãos. E alguns dos países, a cavalhada também ocorre durante a festa dos divinos. Agora, eu queria falar para vocês sobre alguns ritmos que estão na nossa cultura muito presente a partir dos anos de
1980, que surgiram nos subúrbios das cidades e criaram muito sucesso. O primeiro é o pagode, que tem forte marcação de surdo com acompanhamento de cavaquinho. A melodia em geral fácil e linear. Temos também a lambada, que surgiu em Belém do Pará nos fim dos anos 70 e teve uma vida breve. Fez muito sucesso na Europa quando Chorando Se Foi, quem conhece, que é uma música boliviana regravada pelo grupo Kaoma. Era uma das mais tocadas nas rádios de 1989 e foi tocada muito nos anos 90 também, gente, principalmente aqui no Brasil, claro. Também temos o axé, que é um gênero baiano dos anos de 80 e que ainda é muito popular hoje em dia, principalmente na época de carnaval, com ritmos de carimbeios, frevo, forró e maracatu. Temos também timbalada, que foi uma espécie de reação ao comercialismo do axé music. O gênero tem à frente o percussionista Carlinhos Brau, que está no The Voice, gente, quem conhece, quem escuta Carlinhos Brau. E o nome tem origem no timbal, um tambor que é tocado com as mãos ou com baquetas de madeira. Temos também o samba reggae, que é uma fusão dos ritmos brasileiros com ritmos jamaicanos, também muito presente na nossa cultura maranhense. Assim como temos também o hip hop e rap. O hip hop tiveram sua origem na cultura de rua das áreas pobres de Nova York, onde jovens latinos e negros passavam a tocar música instrumental jamaicana e juntaram com rimas criadas por eles, denunciando nas suas letras as situações de violência e exclusão social em que viviam. É um ritmo muito popular nos Estados Unidos e no mundo também. Mas aí, vocês escutam algum desses ritmos? Comentam aí, pagode, lambada, axé, samba reggae, hip hop, funk. Ou todos, ou nenhum. E digam por quê. Escolham um ritmo e digam por que vocês escutam esse ritmo aqui nos comentários do vídeo. Queria falar também sobre um ritmo um pouco anterior a esses, que foi o samba, que surgiu no início do século XX. Em meio ao processo de urbanização, o samba logo se impôs como ritmo oficial do nosso país. E o samba se modernizou a partir dos anos de 30. Do ponto de vista temático, tornou-se mais urbano, passando a fazer a crônica social de um país, de uma transformação política, como o fim da República Velha, e retrata a mudança de costumes da época. Do ponto de vista formal, ele ganhou muita sofisticação, com ricas rimas, melodias criativas e uma cadência mais acelerada. Alguns dos principais sambistas que nós temos Ari Barroso, Dorival Caymmi, Noel e outros sambistas de destaque também, como Assis Valente, Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola e Martinho da Vila. Então, vocês escutam samba? Vocês gostam de samba? Ou preferem pagode? Ou preferem MPB? Ou preferem funk? Gente, a aula de hoje foi essa, sobre a arte popular no Brasil. A gente viu um pouquinho sobre música, vimos um pouquinho de alguns costumes. Na próxima aula eu vou trabalhar um pouquinho sobre cordel com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e realize a atividade aí que vem a seguir. Bye!